Cedo a palavra ao ilustre visitante, nosso deputado federal Giovanni Feltz. O senhor tem 5 minutos, deputado, prorrogáveis por mais 5, para deixar a sua mensagem a nós, campobonense. Bom, presidente, eu gostaria de dizer da imensa satisfação de voltar a esta casa. Fazem, quem sabe, olha, acho que deve fazer uns bons 8, 10 anos que eu não venho mais numa sessão da Câmara de Vereadores de Campo Bom. Isso faz bastante tempo. Claro que já estive aqui na casa em algumas outras oportunidades. Lamentavelmente, algumas foi para encomendação de entes muito queridos e que vivenciaram esta casa e esta cidade com muita devoção. Agora há pouco observava, inclusive, na Galeria dos Presidentes, saudosamente lembro de algumas figuras com as quais eu tive o privilégio de conviver, não só no exercício dos mandatos aqui, mas na atividade política partidária, nos digladiando cotidianamente ou, eventualmente, até nos aproximando e entabulando algumas coisas que nos serviam para aquele momento e para a cidade. O fato de poder estar aqui com os parlamentares, com o número de 11 parlamentares, essa casa já teve 17 vereadores e vereadoras, não? E foi num período em que eu era prefeito, de 88 a 92, a Câmara de Vereadores tinha 17 vereadores. E aí nós fizemos aí uma articulação que acabou resultando na redução desse número de vereadores. Lembro, assim, das dificuldades que nós enfrentávamos, afinal de contas, era uma mudança de orientação política administrativa na cidade. A cidade vinha com um grupo político sendo coordenada há tanto tempo, quase que, desde a sua emancipação, e havia ali uma ruptura, uma certa mudança de orientação e de controle político administrativo. Com 17 parlamentares, nós tínhamos 7 vereadores que nos apoiavam e 10 parlamentares de oposição, e era realmente uma briga encarniçada, mas absolutamente democrática, enaltecedora das qualidades da melhor prática política e, o que é mais importante, rica do ponto de vista das contendas que se estabeleciam aqui dentro e, claro, que serviu para o nosso engrandecimento político naquele período, aquela experimentação e, certamente, para muitos que foram vereador naquele período igualmente, né? E, logo de cara, nós perdemos 2 vereadores, né, da base do MDB, o Marco Orsi, que tinha se elegido pelo MDB, em abril de 89, ele saiu do MDB e foi para o PDT, na época, se não me falha a memória, ou ficou sem partido. E o vereador Danilo João da Silva, também, igualmente, em abril, deixou o nosso partido. Eles haviam pedido, o Danilo havia pedido, nunca mais esqueça, a motivação foi 2 quebra-molas que nós não tínhamos colocado, e esse era o motivo daí para deixar a greve partidária. Eu achei isso de uma consistência bastante grande. Bom, passado esse período, nós tivemos depois a defecção do Paulo, né, da Igreja Assembleia de Deus, que hoje me parece que está no litoral, né? E foi o vereador mais votado naquela época, o Paulo, e acabamos ficando com 4 vereadores aqui no parlamento. 4 vereadores tão somente. E, bom, isso foi um exercício, um aprendizado brutal para que as coisas aparecessem aqui na casa, servissem como tambor de ressonância, buscando aprovar as matérias e os projetos que para cá nós enviávamos. A Câmara lotada sempre, porque ele também era do nosso interesse. Nós mesmos trabalhávamos para que a Câmara estivesse lotada, sempre, sempre, sempre lotada. Quem cuidava muito disso também já não está entre nós, foi vereador dessa casa, o Vilmar Vargas, é que cuidava dessa parte, de fazer uma mobilização e muitas vezes passava com os ônibus, deixando as pessoas aqui na frente, trazendo populares de todos os bairros, lotando a Câmara de Vereadores. Foi o jeito de fazer com que a coisa passasse e fosse aprovada. E muitos projetos foram respaldados pela população, uma boa parte deles, que não eram
moleza, que não eram facilidades, que não eram benefícios para ninguém. Era muitas vezes duro, mudança de plano diretor de uma forma global, não localizada, ampliação das bases de cálculos para o IPTU e ISS, a reestruturação, de um modo geral, de plano de carreira, todos assuntos extremamente nevrálgicos, digamos assim, cáusticos, por que não dizer, e que traziam e exigiam uma certa pressão popular para que as coisas acontecessem assim. E, felizmente, nós estamos, de certa forma, capilarizados aqui na cidade de Campo Bom. Chegamos à prefeitura nessa condição, com o Chits de vice, e aquilo que nos dava sustentação e certamente nos auxiliou sobremaneira para que os projetos fossem bem avaliados, aprimorados, muitos deles, com certeza, com a participação do Legislativo, e aprovados aqui nessa casa, que nos deram substância, substrato e sustentação para que a gente pudesse definitivamente tocar aquele primeiro mandato de prefeito. Passado esse período mais emotivo, histórico, digamos assim, presidente, eu talvez deva registrar um pouco as minhas preocupações. E, se me permitem, até por uma questão de experiência, eu imagino que nós estamos cada vez mais nos fragilizando do ponto de vista político partidário. Os partidos, todos, o meu e todos os outros, cada vez menos protagonismo, relevância e importância vão tendo por parte da população. Não se descobriu ainda na sociedade contemporânea outras formas de representação, de organização. Numa democracia representativa, há imperiosa necessidade dos partidos, nós não temos candidaturas avulsas, e eu sou contrário a candidaturas avulsas. A verdade está que as redes sociais chegaram a ocupar, e ocupando um espaço bastante generoso, do ponto de vista do brotar de novas opiniões, do debate mais acalorado. E a sociedade, ao mesmo tempo em que ela tem hoje uma facilidade do ponto de vista da instantaneidade e da comunicação, ela cada vez menos fica associativa, cada vez mais ela se torna individualizada. Isto vai fazendo com que também os instrumentos que sustentam a democracia representativa, em especial os partidos políticos, acabam perdendo um pouco significância, relevância. De qualquer forma, aliado a este fato, que advém necessária e obrigatoriamente da modernidade, da evolução tecnológica, que nós não podemos nos escudar, nós não podemos desconhecer, nós temos um outro fenômeno, que é o fato em que nós todos, mais ou menos sem juízo de valor, apenas como registro e avaliação, começamos a nos tornar cada vez mais individualistas e personalistas. E eu não sou imune a isso. E na atividade pública isso tem sido o zero e vezeiro em todas as esferas. E isto é algo absolutamente preocupante, porque empobrece e amplia-se a intolerância e, ao mesmo tempo, faz a sociedade perder um pouco daquilo que, me parece, é o seu sustentáculo maior, a capacidade de arregimentar-se, de estar ao redor de alguma coisa que, eventualmente, os unifique. Pode ser no clube social, pode ser no clube de serviço, pode ser no clube de várzea, no time amador, na associação de moradores, no legislativo, no partido político. Nós temos perdido sobremaneira isso e temos empobrecido do ponto de vista do convívio social. Por outro lado, a gente acaba também, pouco a pouco, em função dessa instantaneidade, esse bombardeio da comunicação, acabamos dando pouca relevância ao contato epidérmico, à proximidade, o olhar, o aperto de mão. E na atividade pública e política, isso tem se tornado cada vez mais palpável e constante. Entramos numa onda de parafuso de que a tecnologia que aí está para nos beneficiar, e eu vi num WhatsApp que recebi há poucos dias atrás, um telefone antigo com fio. Estranho, dizia o WhatsApp,
um telefone antigo com o fio que nos prendia, nos fazia mais próximos. Agora, com a modernidade dos smartphones, que nos deram liberdade, nos fazem ficar um pouco mais distantes uns dos outros. E mais intolerantes. E parece que cada vez mais nós fomos ficando, presidente Tigre, mais sabidos. Quando se sabe que a virtude do saber, ela vem com o tempo. Dou-lhes um exemplo. Numa certa oportunidade, eu tive o privilégio de ter como meu parceiro de chapa e de vice o senhor Armin Rudi Bloss, com quem vou ter um encontro daqui a pouco. Um dia, num episódio comum da prefeitura e da administração, eu, mais uma vez, fui surpreendido positivamente pelo seu Armin, e eu perguntei: seu Armin, quando eu vou ter este saber, esta sabedoria? Dizer assim: tu és inteligente, muito inteligente, mas a sabedoria, o saber, a sabedoria só com o tempo, só com os anos. Tu já vem acumulando isso e nem percebes. Ele tem razão, seu Armin. Coisas que eu não enxergava de uma mesma forma, quem sabe há 30 anos atrás, hoje talvez eu enxergue um pouco mais facilitadamente. E aqui em Campo Bom, perdoe, não é difícil de observar que a nossa cidade empobrece barbaramente, não só nesses motivos que eu falei, empobrece também no sentido de não solopar as esperanças e as expectativas de uma cidade que tem que ser novamente sacudida, bem sacudida. E aí não pode ser os meus interesses e o meu jeitinho. Aliás, quem me conhece há um bocado de tempo pode não concordar, muitas vezes eu repito e acho que devo repetir sempre: voto não é sinônimo de liderança. Para buscar voto é só fazer aquilo que o senso comum eventualmente está a esperar de nós. E aí não importa o resultado que vai ter, desde que o senso comum seja aquele, você ganha simpatia, ganha o voto. Eu conheci muita gente que se reelegeu dando. O dinheiro era público, simpático, bom esse prefeito, né? Bah, show de bola, sempre aí com nós, nos ajudou para isso, para o evento tal. Mas o que ficou de administração, de mudança de paradigma? O que ficou realmente de transformação na cidade como um todo? O que significou do ponto de vista coletivo a mudança na qualidade de vida da sua gente? E criar expectativas, infundir nos jovens, quem sabe, de que este é o melhor lugar para se viver. Nós já tivemos isso em Campo Bom. Hoje eu percebo que talvez aquilo que foi, o estado anímico foi até as alturas, como se diz hoje num programa televisivo, fofurômetro, batia lá em cima. Você perguntava, diferente do que foi outrora, 40, 50 anos atrás, eu sou de Novo Hamburgo, eu sou hamburguense. Lembram disso? E nós todos reconhecíamos e devemos reconhecer Novo Hamburgo como a nossa capital regional, da margem norte do Rio dos Sinos. Inevitavelmente vai continuar sendo a nossa capital. Que assim seja. Mas teve um bom tempo que a nossa cidade, acabrunhada, daqui um pouco ela foi se transformando de tal forma. Primeiro, na década de 70, início, quando a exportação floresceu e nós fizemos com que a cidade crescesse barbaramente. E depois eu acho que o poder público teve uma participação bastante fundamental e inclemente para que o estado anímico das pessoas fosse brutalmente impactado e se alterasse. Quando perguntava para alguém de Novo Hamburgo nesse período: de onde tu é? Novo Hamburgo. E tu? Sou de Campo Bom. Por que isso? Estado anímico, orgulho da cidade, floresce, inserções. E a liderança, ela não é para fazer um senso comum, como eu disse, mas ela também não é para fazer aquilo que, de um modo geral, há pequenas possibilidades e os espaços de crescimento da sociedade. Ser prefeito exige bem mais do que fazer votos. Exige ter liderança. E liderança é, múltiplas vezes, até errar o caminho, mas é apontá-lo sempre, mesmo em algumas circunstâncias não compreendido pelos seus concidadãos. Esta coisa menor
do interesse cotidiano, não deve ser apartada da atividade pública e política. Eu também professei ela. Mas eu sempre quantifico para dar uma ideia de que uma cidade ela deve ser obrigatoriamente limitada a alguns percentuais. A visão macro, estrutural de uma cidade, o atacado, como eu digo popularmente, tem que ser 80% das tuas ações, do teu pensar, do teu refletir. 20% pode ser o varejo, a assistência, a ação. Também o proselitismo eleitoral, que eventualmente até se admite numa democracia e num país tão multifacetado como é o nosso. Agora, pensar só assim é apequenar a coisa política. E quando empobrece a política na tua cidade, e quem sabe nós estejamos propiciando isso e produzindo isso, eu mesmo fico a me perguntar, vem cá, será que assim como nós produzimos impactos positivos anteriormente, nós como sociedade, lideranças, digamos assim, será que agora nós estamos produzindo o impacto inverso? As pessoas começando a não sentir tantas oportunidades aqui na cidade de Campo Bom. Precisamos chacoalhar isso, mas chacoalhar com liderança. Não só o fato de ter voto, de ter mandato, é líder. Não. Aliás, boa parte daqueles que fazem voto não tem liderança nenhuma. Até pode se eleger e reeleger muitas vezes. Por outro lado, o que a gente se utiliza muitas vezes de circunstâncias, eu não conheço mais as assessorias da Câmara. Eu não conheço, por exemplo, o pessoal que atua na área da imprensa da Câmara. Conheço os vereadores, assim, mais à distância. Não conheço a direção da Câmara, salvo o presidente da Câmara, o vereador Tigre, que é meu companheiro partidário. Não conheço. Será que eu tenho o direito de não conhecer, se aqui é minha cidade? Será? Será que isso também não ajuda a empobrecer o conjunto da nossa sociedade, da nossa cidade? Também nós não vamos voltar mais ao que nós éramos do ponto de vista da produção de sapato. Quando eu disse isso lá no início do meu primeiro mandato, em 89, 90, diziam, não votem nunca mais no Giovanni porque ele é contra o sapato. Eu só dizia, há 30 e tantos anos atrás, vai chegar um momento que nós não teremos mais essa quantidade enorme de empregos à disposição dentro das indústrias calçadistas. Até para um neófito que nem eu, era fácil de poder observar, basta ser observador. A indústria coreiro-calçadista era uma indústria mutante, era uma indústria que facilmente ela vai de um lugar para o outro, e é natural que assim seja. A rapidez de desmobilizar sua empresa e colocar uma outra empresa e sair fabricando o sapato é mais rápida, menos dispendiosa do que uma indústria metalúrgica, por exemplo. A indústria calçadista, ela não exige muito em termos de intelecto. Basta ter motricidade fina. Já a indústria metalúrgica, você tem que mais e melhor entender esquadros, espessuras, composições. Percebem? Então a indústria coreiro-calçadista, que uma época foi de Portugal e da Espanha, quando nós florescemos aqui e explodimos, nós quebramos as indústrias de sapato de Portugal e da Espanha. Literalmente quebramos. Ficou poucas organizações lá. E quando Portugal e a Espanha cresceram com o sapato, quebraram as indústrias italianas, que só se mantiveram pela sua alta capacidade do ponto de vista da modelagem, lançar moda. Era o centro. Aí nós viemos para cá e explodimos, que bom. Aí nós fomos para o interior, para que não viessem mais tanta gente para cá, porque nós começamos a inchar, e o custo começou a ficar alto, inclusive do ponto de vista da segurança. Percebem? Muita gente não para pensar sobre essas coisas. Qual é que foi a estratégia? Vamos colocar filiais no interior. Depois não era mais o suficiente para sermos competitivos.
Alguns foram para Santa Catarina, foram para Nova Serrana, em Minas Gerais, porque lá o governo fechava o olho em relação aos tributos. Portanto, era mais fácil de produzir com menor custo. E depois do Nordeste, quando o Collor terminou com a Sudesul e terminou com essas instituições, organismos regionais dos estados, ficou tão somente a Sudene no Nordeste, que ainda podia dar incentivos fiscais, que nós aqui não podíamos dar mais. E aí o que aconteceu? Mão de obra mais barata lá, portos mais baratos lá, incentivos fiscais que eles podiam dar do governo federal e estadual, que aqui no Rio Grande do Sul nós não podíamos mais dar. O povo não sabe disso, na maioria. E até o frete para levar para a Europa ou para os Estados Unidos, menos mar para atravessar, menos oceano para atravessar. Uma coisa é sair aqui de Santa Catarina, em Bituba, ou sair de Rio Grande, bota a reguinha no mapa, tu vai ver que para chegar lá em Miami, ou sair, é bem mais perto sair dos portos do Nordeste. Mas você tem que ter noção disso. O que aconteceu depois? Agora já não estão mais indo para o Nordeste. Não sei se vocês observaram. Vai uma grande empresa para a Bahia, vai outra grande empresa para Ceará, outra numa cidade, outra bem cidade. Não se juntou, isso foi estratégico lá também. Para quê? Para não haver muita força de pressão. Porque quando tu sai de uma empresa e tem emprego ali logo ali na frente, o custo da mão de obra se eleva muito rapidamente. A organização sindical fica mais forte. Percebem? É olhar e observar o que está no teu entorno, o que produz efeitos. Por que as coisas acontecem desse jeito? Mas o que vale é que depois disso a China floresceu com o sapato, e agora já estamos aí, Vietnã, Índia, lá na região litorânea da cidade de Chennai, produzindo bastante sapato para abastecer o mundo, e daqui a um pouco o grande volume vai sair dessas regiões, vai ir com certeza, já está no Vietnã, vai ir para a África, eu não tenho a menor dúvida, e assim vai, e nós não estaremos mais aqui, um dia ele vai voltar para essa região novamente com força, vai levar décadas, sei lá quantas. Porque é assim. É assim. Não é por culpa de um prefeito eventual, ou de um governador eventual. É assim. Mas eu acho que vou um pouco longe no tempo, vereadores e vereadora. Eu quero reforçar aqui a satisfação de vir aqui. O meu compromisso também de me colocar à disposição, não só como meu mandato na Câmara dos Deputados, nas comissões que participo, mas também nas coisas da minha cidade, que eu quero me aproximar um pouco mais dessas coisas, mais do que até aqui. Ninguém desconhece que todos nós temos alguma representatividade aqui na cidade e uma certa participação política, não é verdade? E eu nunca abri mão disso, não? O protagonismo pode ser maior ou menor. Hoje, certamente, menor o protagonismo que já fora outrora o meu, mas ainda assim acho que é suficiente para ajudar a colaborar. E talvez a gente devesse, mais fortemente, criar simpósios e seminários, onde pessoas que nos fazem despertar e ter um olhar diferente, definitivamente nos provocassem. Não um seminário, um simpósio, para que a gente... E custa caro isso, não é barato não, mas é investimento, não é gasto. De nós começarmos a discutir para que lado uma região e uma cidade que nem a nossa deveria se voltar e olhar. Eu quero ser parceiro para esse tipo de iniciativa. E, modestamente, acho que assumi ao longo dessa trajetória toda, desde 74 no MDB, desde 76 com mandato até aqui, acho que, de um modo geral, amealhei uma porção de conhecimento, de experiência, cometi tantos erros, tantos equívocos, que naturalmente tu vai aprendendo, e quem sabe tu tenha produzido algumas coisas, e algumas coisas que produziram efeitos positivos, de colaborar. Acho verdadeiramente que o nosso legislativo carece de assumir esse protagonismo. Acho que isso é mais importante do que o menor arranjo
de divisão daqueles que assessoram aqui ou acolá, de acerta daqui, monta o cavalo lá, desmonta de cá. Essa coisa que ela é do cotidiano, que nós não devemos abrir mão, mas ela é menor, bem menor do que o tamanho do Parlamento de Campo Bom, que é a Câmara, e das necessidades que tem a nossa cidade e a nossa gente. Não precisa nem a nossa gente entender bem o que está acontecendo, porque nem eu entendo. Eu só sei que estão faltando algumas coisas para a nossa cidade e para a nossa liderança, definitivamente, nós encarreirarmos um pouco mais. E vou mais longe. Algumas lideranças exponenciais da cidade, que possam pensar diferente de mim ou de ti, que está a me ouvir, já estão com um largo período nessa terra, tomara que continue muito tempo. Não vamos deixar essas pessoas se irem também, receber nossas homenagens, sem, quem sabe, tirar deles um bocado de experimento, de ideias, de compromissos. Cada um de nós, certamente, se ficar pensando, vai lembrar um mais fundamental ou outro na nossa história, que estão aí e que deveriam receber de nós, quem sabe, através do Parlamento de Campo Bom, uma iniciativa de, definitivamente, com profissionalismo, seriedade. Para que lado? Como é que vamos? O que é que se faz? Isso não é tarefa para um presidente de Câmara somente, para um prefeito eventual e momentâneo, isso é tarefa para uma coletividade que envolve, sim, também o deputado federal da cidade. É tarefa para todo mundo. Isso é necessário ser feito, presidente. Isto, sim, robustece a posição do Parlamento, na minha opinião, respeitando o trabalho que vocês fazem aí, a compreensão que vocês têm. Eu já estive aqui durante 12 anos, fui presidente dessa casa, numa circunstância que nem era para eu ter sido, acabei sendo. Isto, sim, faz com que as coisas possam criar uma expectativa verdadeiramente de mudança e de rumo para onde é que a gente quer ir e o que a gente tem que fazer para chegar lá. Encaminho para o final, dando conta de que vamos cuidar um pouco mais dos nossos partidos. Eu mesmo sou de um partido há tanto tempo, tão enxovalhado nos últimos tempos, com justa razão. Com justa razão. Os partidos mais tradicionais hoje, com certeza, merecem todas as críticas que estão recebendo. De certa forma, decepcionamos barbaramente a opinião pública, todos os partidos, todos os partidos. Mas a democracia representativa, mesmo que tenha diminuído a importância, os partidos ainda são necessários e imperiosos para regimentar, organizar e representar. Por outro lado, também vale dizer, presidente, e vereadores, e comunidade de Campo Bom, nós precisamos, quer me parecer, ter um olhar que seja mais carinhoso para as coisas da cidade como um todo, e tanto quanto possível que também nos preserve do ponto de vista político eleitoral, porque é legítimo essa preservação. Eu também busco a minha preservação. Mas com o tempo você vai, de certa forma, se apartando um pouco mais disso, vai ficando mais independente, vai ficando um pouco mais maduro em relação a isso também, e quer me parecer que pode ajudar a contribuir bastante. O partido, ele não é algo descartável. Talvez, na situação que está, era fácil de sair do MDB. Ir para onde? E será que não crias nenhuma identidade, algum compromisso, depois de 40 e tantos anos, ter sido presidente aqui, ter sido presidente no Rio Grande do Sul, do partido, como eu fui em outros tempos, felizmente, há 20 e tantos anos atrás, jovem ainda? Será que você não cria um certo amor por aquilo, um certo compromisso por aquilo, mesmo com todos os problemas que o meu partido possui? É natural que se crie. Mas cultuar partido é participar dele, é colaborar para a sua manutenção, é auxiliar quem é tucano, quem é do PDT, quem é do PT, quem é do PCdoB, quem é do MDB, quem é de todos os partidos. É auxiliar financeiramente para que eles se mantenham. É ter compromissos. Não só querer a loas que o partido pode te oferecer, o espaço. É se responsabilizar pela sua manutenção. É assumir responsabilidades e compromissos em relação àquele grupo. E é isso que eu acho que talvez esteja nos faltando um bocado, que a gente venha a novamente fazer.
E é isso que eu sugiro, me colocando sempre à disposição, presidente. Tomara que tenhas aí uma profícua gestão como presidente, tomara que a cidade continue a ter uma figura do bem, que é o prefeito Luciano, inegavelmente do bem, querendo fazer e acertar o melhor possível, e confesso para vocês que fico na torcida para que as coisas aconteçam no governo, de forma positiva. Até a população não sabe, mas eu acho que tem ajudado bastante o governo Luciano, porque estou tentando ajudar a minha cidade. Foram aí asfaltadas quantas ruas? 27 ruas foram asfaltadas com recursos que a gente carregou para Campo Bom, e aí me perdoe, com todos os vereadores, seguramente, de uma forma ou de outra, tendo participação, mas eu tenho que colocar que os vereadores da minha bancada do MDB, cada um deles indicou algumas dessas 27 ruas para serem asfaltadas, né? O João Paulo, o Milico, o Gerry, o Tigre e o Max, né? Que nos indicaram aquelas ruas, 27 ruas que a gente carregou recursos para cá. Foram centenas de milhares de reais para a área da saúde, são interferências em Brasília muito fortes, porque senão Campo Bom estaria numa situação em relação ao ISS bárbara. Eu acho que o prefeito mesmo reconhece que a gente tem contribuído barbaramente lá em Brasília. Já quando eu era secretário aqui, sempre me coloquei à disposição. O Luciano esteve comigo diversas vezes na secretaria para conversar, para pedir opinamento, e isso eu acho muito legal. Ele é de um outro partido, é do PDT. Eu disputei muitas eleições com o PDT, né? E vamos disputar outras, tomara, aqui pela frente, né? Mas tem sabido separar isso, e eu também. Eu acho isso muito positivo, né? De conversar, de trocar ideias, de ouvir, levar em consideração algumas coisas, outras talvez nem tanto, não importa. O importante é permitir espaço para essas construções. E o Luciano vem fazendo isso. O prefeito Luciano vem fazendo isso. E, modestamente, acho que o processo eleitoral de Campo Bom foi tão conturbado há pouco tempo atrás, que eu lamento que tenha sido daquele jeito. Bom, mas eu acho que também a gente teve uma certa participação, só não enxergou e não sabe quem não quer admitir. Eu também não sou de estar me escondendo, não, também tenho um pouquinho de falta de prurido, não, tenho pruridos, mas também não me coloco na insignificância, não. E o Luciano sabe disso, não precisa me dizer, mas ele sabe, e muita gente sabe. E acho que é isso que a gente tem que tentar tocar. Como é que pode um cara que, para muita gente, é um arrogante, é um bobalhão, foi contra isso, fechou, agora se lascou, babá. Como é que pode esse cara, quando concorre a prefeito, se elege, quando concorre a vereador, se elege, quando concorre a deputado, se elege, quando se mete numa campanha, acaba ajudando? Viu que não precisa dizer só sim, sim, sim? Isso é fazer política, é por isso, as pessoas têm que reconhecer em nós todos, em cada um de nós, liderança política. Não precisa concordar toda a vida comigo. Agora, eu também não preciso concordar toda vez com aqueles outros que fazem política. Mas por que não conviver? Por que não dialogar? Por que não construir? E, especialmente, por que não reconhecer no outro valor e capacidade de liderança, quando definitivamente esse outro ou outra realmente possui, independente de ser teu partido? Isso me parece fundamental. Então, me coloco à disposição, fica aqui essa sugestão. Quando forem a Brasília, não deixem de ir no gabinete 376, é um gabinete de Campo Bom, é um gabinete de um deputado dessa cidade, continuo amando barbaramente a cidade de Campo Bom, mas extremamente preocupado porque me dá uma ideia de um certo empobrecimento geral da minha e da tua cidade. E nós não queremos isso. Até porque, quando perguntar para o simples homem e mulher de Campo Bom, que todos nós somos, de onde tu és, eu gosto que estufe o peito, eu sou de Campo Bom. E as pessoas reconheçam, porque essa cidade tem, com certeza, equipamentos e serviços públicos que poucas cidades no Brasil possuem. Poucas cidades possuem. E é isso que fez que, muitas vezes, a gente se descuide, presidente. Acaba, muitas vezes, permitindo que mais pessoas venham para Campo Bom, porque lá é bom, mas não é só para dormir, aqui tem que produzir, aqui tem que empreender, para gerar oportunidades. Isso o gestor público, o prefeito, também tem que se dar conta. Quem conviveu comigo quando era prefeito sabe que todas as ações eram voltadas para a nossa cidade não passar de 100, 110 mil habitantes. Todas as ações do governo. Código de postura, plano diretor,
Mas daí é querer saber que cidade que tu queres. Isso significa contrariar interesses, isso significa dizer não múltiplas vezes. Mas é saber que o teu filho, o teu neto ou tua neta, a Alice, que continue forte e robusta, possa definitivamente ter oportunidades e gostar de viver com qualidade de vida na tua Campo Bom. Todas as ações eram voltadas para isso. E múltiplas vezes apanhando, mas para que isso? Proibiu aquilo, mas esse é um bobalhão. Mas o bobalhão sabia onde é que queria chegar a tua cidade e a minha. Esta é que é a ideia. Senão você vai fazendo para cá, um aglomerado urbano para cá, um aglomerado urbano para lá, contempla porque se dá bastante voto, emprega de CC uma família bastante grande, vai para cá e vai para cá. Em 2000, quando todo mundo veio apelar para a gente concorrer a prefeito, inclusive empresários que não votaram em mim, me perdoe, não estava no rumo certo. Estava inchada a prefeitura de um jeito brutal. Eu optei, não precisa botar cargo de confiança para lá e para cá, nesse número, porque as pessoas ficam batendo cabeça dentro da prefeitura. Nos meus períodos de governo não tinha isso. E lá por isso, acho que funcionou razoavelmente bem, especialmente porque tinha uma Câmara de Vereadores que auxiliava. Então eu agradeço de coração a benevolência de Vossa Excelência, pelo tempo exagerado, mas perdoe, também tem uma questão que diz respeito a estar numa casa que me criou como figura e ente político e, ao mesmo tempo, estar na minha cidade, com os meus concidadãos, que não tem explicação, é uma relação forte, incrível, e eu não vou em quase nenhuma festa, em lugar nenhum, é impressionante. Quando eu acabo indo num lugar ou no outro, eu fico impactado da forma como a gente é tratado, é um negócio, até para adversários, é um negócio meio interessante, é muito interessante. E é fruto, com certeza, daqueles que entendem partido político e que, ao longo desse tempo todo, nos auxiliou também dentro do meu partido. E que sejamos todos assim, que Campo Bom vá bem, nós todos, contem com a gente. Quem sabe vale a pena conversar com o prefeito Luciano e começar a discutir um pouco mais a miúde, portas fechadas, assim, trazer para a tribuna, convidar lideranças, fazer alguns eventos, buscar a cientificidade, usar as universidades para fazer estudos definitivos, e aí, quem sabe, Campo Bom pode dar uma mudada. É fácil dar dinheiro para a CTG, é fácil dar dinheiro para não sei o quê, para o evento tal, fica todo mundo contente, esse é o cara, dá voto, tu te reelege fácil. Mas, em compensação, para fazer a obra tem que fazer empréstimo. E aí chega um momento que a cidade não tem mais dinheiro para investir com recursos próprios. Esta também é uma verdade. Carlos Strasburger, o SEI, todo o complexo do SEI, desapropriar asfalto, ginásio, piscina, escola, tudo com dinheiro próprio. Tudo com dinheiro próprio, nenhum tostão de empréstimo. Campo Bom pode. Fazendo política, eu acho. E gestão, presidente. Gestão. Um abraço e obrigado, pessoal. Muito obrigado, deputado federal Giovanni Feltz. Encerrada a sua fala, eu só dou 2 minutos de intervalo para nossa intérprete de Libras e abro o tempo de inscrição do grande expediente no painel, pelo tempo de 2 minutos.